Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Fique ligado, você também pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv e também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu celular e converte logo ele, tá bom, crente? Tem muito conteúdo bacana, tem chat, tem vídeos on demand. Você também pode assistir a nossa programação ao vivo para celulares iOS e celulares Android. Hoje o debate vai ser muito interessante porque nós vamos falar um pouco sobre a diferença de tentação e provação. O que é o quê? Como é que a gente consegue identificar? Tem muita gente que fala, olha, Deus provou, mas eu não consegui segurar e eu caí, eu pequei. Deus não tenta, não prova ninguém para alguém pecar ou cair. A provação sempre é para você ficar mais forte e te aproximar de Deus. Se você passou por alguma situação difícil, se aproximou de Deus, você foi provado por Ele. De igual maneira, às vezes a gente é tentado também. Será que existem tentações que a gente não consegue segurar? Muitas pessoas falam que existem. Vamos falar um pouco sobre isso também com ele, que é coach, palestrante, teólogo e escritor e também líder da escola de treinamento da VAR de liderança. Pastor Márcio Fiorini, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bem-vindo, não, Obrigado por me convidar aqui no programa. Mas isso é normal mesmo, todo mundo já fala aconteceu. Eu já falei várias vezes. É a primeira vez que eu faço. Mas assim, em igreja eu chego, bem-vindo, opa, querido, Pai do Senhor. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, André, pelo convite. Eu tenho certeza que hoje os amigos aqui vão nos ensinar muito, todos nós vamos aprender sobre o tema. Bem-vindo, também recebo ele que é pastor da Igreja Metodista em Mauá, é formado em Ciência Econômica e também Teologia e Psicologia Pastoral, pastor Walter Serafim. Pastor Walter, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado mais uma vez pelo convite. A última vez que eu estive aqui, o André... Fazia tempo, estava com saudade da sua participação aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, estamos juntos aí, vamos ver o que a gente pode contribuir com o tema aí. Bem-vindo, também recebo ele que é pastor da Igreja A Paz do Senhor, pastor Alfredo Barros. Bem-vindo ao Antenados na Geral, pastor. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estarmos juntos, falando das grandezas do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Será um grande programa, eu creio. Você já pode participar conosco durante o programa, vamos colocar os contatos aí na sua tela para você interagir com o Antenados na Geral. Deixa eu já iniciar aqui. No início eu já dei uma diferenciada entre tentação e provação, mas assim, de fato as pessoas ainda não entendem que às vezes quando elas pecam, elas caem, tem algum problema e elas não aguentam. Elas às vezes, poxa Deus, por que tu não... Como se Deus deixasse a gente carregar uma carga mais pesada do que nós poderíamos, de fato, aguentar. Como é que vocês entendem essas situações de pessoas que às vezes entendem, poxa, não consigo aguentar, e às vezes até falam, Deus me ajuda, e parece que elas afundam mais, e parece que, enfim, Deus não olha para elas e coloca, de fato, uma carga mais pesada que elas podem carregar. Vocês já passaram por situações assim? Como é que vocês encaram esse tipo de situação? Eu, particularmente, passo todos os dias. Nós somos tentados e provados. A gente só precisa diferenciar de onde vem a origem, de onde vem cada uma das coisas. Deus, ele jamais tenta o homem a pecar. A tentação, ela é do diabo, alimentada pela nossa concupiscência, pela nossa vontade, e a provação, ela vem de Deus para nos fortalecer. Enquanto a tentação é para nos derrubar, a provação é para nos fortalecer. Deus prova o homem para ele nos ver melhor, para ele nos ver cada vez mais maduro, mais preparado, mais pronto. Quando a gente vê Davi falando no Salmo 66, e nós vamos lá depois, a gente vê Davi falando exatamente sobre isso, que é o refino como de uma prata. E a prata, para ser refinada e você chegar ao ponto certo, sem que ela estrague, sem que ela fique ruim em material, ela só é boa quando você consegue ver o reflexo de você na prata. Então, aquele reflexo que o Davi está querendo dizer à água, ao fogo, que é levado à extrema do calor e ao extremo do frio, é essa provação que Deus nos faz passar. Agora, antes de nós cairmos em qualquer uma das tentações de Satanás, porque provação é uma coisa, tentação é outra, nós vamos diferenciar aqui. Deus sempre dá o escape. A decisão final é sempre nossa. Pastor Valdo, com você também encara situações assim e às vezes até as pessoas misturam. Poxa, Deus provou, mas eu caí. Provação não tem nenhum propósito de desviar a pessoa, na verdade, provação é para aproximar a pessoa. Deus faz isso para aproximar qualquer pessoa. Então, todas as situações onde distancia uma pessoa, na verdade, não vem de Deus, não é uma provação, é uma tentação. André, existe na diferença entre, que eu acho que pode ser o momento que a gente deixa claro isso, o que é provação, o que é tentação,
Primeira coisa, claro, a tentação não é de Deus e Deus a aprovação... não tenta ninguém. A própria Bíblia fala isso. Então, a aprovação é de Deus, a tentação é do diabo. O diabo tem como atributo a tentação. Na verdade, o que ele pode é realmente ficar tentando. Isso é um atributo dele. Agora, qual que é a nossa maior dificuldade? A nossa maior dificuldade é... as provações, elas não necessariamente vêm só de Deus. Existem provações que eu passo que, na verdade, são decisões minhas. Eu tomei decisões erradas, eu segui por caminhos errados. Então, existem coisas que eu... A gente cria aprovação, né? Joga para Deus A gente cria ainda. problema. A gente joga na conta de Deus, mas a gente cria esse tipo de coisa. E Deus permite isso porque, de um modo ou de outro, a gente vai sair com uma lição. Porque errar ou acertar está sempre no mesmo terreno. Quando eu erro, eu tenho que aprender alguma coisa. Isso tem que me ensinar, tem que ser pedagógico para mim. Então, assim... a minha decisão de fazer, eu tenho sempre que fazer. Se eu vou entrar em provação por conta da minha decisão, isso também é útil, porque eu vou sair maduro dessa situação. Então, assim, nem todas as provações são de Deus. Eu acho que a maior parte delas somos nós que entramos por conta das nossas decisões. Acredito que as nossas decisões, elas são tomadas baseadas nas nossas vontades e, por conta disso, nessa hora, nem sempre eu consulto Deus. E aí eu entro na aprovação. Existe o lado de Deus nessa questão, quando Deus também nos prova, que tem o sentido pedagógico de querer nos amadurecer, de querer deixar a gente num estágio melhor. Isso também é um atributo de Deus em função das provações. Nesse sentido, provação não é algo ruim. Nesse sentido, eu acho que a provação é a única forma que eu cresço. Eu não cresço com o que eu já sei ou com o que eu já tenho. Eu cresço com o desconhecido. Perfeito. Então, assim, a aprovação nesse sentido é bom. Agora, a tentação é uma outra história. A tentação é o seguinte, eu sempre falo da tentação na igreja baseado no espírito de potestade, ou principados, mas eu uso mais potestades, que é aquela coisa do ombro, que fica um anjinho falando... Um demôniozinho. E o demôniozinho falando do outro. Isso é um atributo de Satanás. Ele sempre pega o quê? Ele sempre vai querer te oferecer coisas. E sempre ligado aos seus desejos. Ele não oferece coisas que você não gosta, que você não quer, que você tem tendência. Então, assim, nesse sentido, eu fico imaginando a cena assim. É como se Satanás estivesse observando você, e ele observa os seus gostos, as suas vontades, os seus desejos. A partir do que ele observa de você, ele começa a te oferecer coisas a esse respeito. E aí você começa a aceitar essas coisas. Por isso somos tentados. Então, nós somos facilmente tentados porque somos tentados naquilo que a gente mais quer. E você olha que isso é tão verdade, que qual é o texto que eu gosto de me basear na tentação? É o texto do próprio Jesus no deserto. O espírito de potestade, eu sempre falo na igreja, esse espírito de potestade, ele é tão danoso e ele é tão audacioso que ele foi no deserto para tentar Jesus. Por quê? Momento de 40 dias sem comer, fome. 40 dias longe de tudo, solidão. Então foi ali tentar procurar um momento de fraqueza para tentar Jesus. E ele usou exatamente esses artifícios para tentar. Ofereceu comida para quem tem fome e foi trabalhando essa questão. Então a tentação vem sempre por aí. A tentação vem... Não somos nós que procuramos, nós somos assim naturalmente. O sujeito que tem dificuldade na sua relação sexual, Satanás vai sempre oferecer alguma coisa nessa área. O sujeito que tem dificuldade com dinheiro, Satanás vai sempre oferecer alguma coisa nessa área. É nós que sugestionamos a Satanás o que ele tem que fazer pra gente. É porque ele não tem conhecimento, André. Só para fechar. Não, tá completo. Pastor, não, mas tem muita coisa. Pastor, só para fechar. Sabe por quê? Ele não tem conhecimento da minha mente, ele não penetra na minha mente, ele não sabe quem eu sou. Ele só sabe quem eu sou a partir daquilo que eu me demonstro ser. Eu quero falar uma coisa muito importante, eu quero pegar um gancho que ele falou, porque quando nós lemos a Bíblia, nós temos um curso teológico, nós temos um pouco mais de esclarecimento, de repente até do Espírito Santo, mas tem coisas que às vezes nós, quando não conhecemos a palavra a fundo, erramos. Por quê? A Bíblia diz em Mateus e diz em Mateus só, o Espírito, com letra maiúscula, levou o Senhor ao deserto para ser tentado. Aí nós vamos incorrer naquilo que o irmão aqui falou, o pastor falou. Deus a ninguém tenta. Jamais o Espírito de Deus leva Deus à tentação. Se você vê no Evangelho de Marcos, né, que Lucas e Mateus são sinóticos, a gente já aprende isso no seminário, e os 4 são canônicos, mas vamos lá. Marcos é o único que diz, em seguida, ele foi ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Então, aquilo que ele falou é tremendo, que as pessoas dizem, leem ali em Mateus, mas peraí, o próprio Espírito levou Jesus a ser tentado, Deus a ninguém tenta, não é isso. Mas é porque a palavra no original é peirasmos. As transliterações... Ela é a mesma palavra de provação para tentação. Isso. Peirasmos. Exatamente, Então, por isso é a mesma palavra. Tá lá, você vai olhar lá, peirasmos para todas elas. Só que na hora de traduzir, é onde você tem que fazer a exegese da forma correta. Isso. Se Deus ele nunca tenta, então ali não deveria ser tentar, deveria como ser tem provar. Tiago, tem pastor, Pois como é, está também no mas Tiago. nas Bíblias... corrigida. Exatamente, nas novas já estão corrigidas. Então as pessoas às vezes leem aquilo ali, peraí, o pastor falou que Deus ninguém tenta, aqui quando você for tentado, Deus não. Queridos, olha, eu tenho uma coisa comigo, eu acho que todo homem de Deus passa por isso. Exemplo, pastor claro, que está aí apacentando e está à frente do rebanho. Meus irmãos, vamos levantar uma campanha de jejum. Ele tem que ser o primeiro a jejuar para que o povo não seja provado. E essa aprovação vem para uma tentação. Por quê? Como o pastor falou, o diabo, ele conhece o ser humano, ó, desde a criação. Ele sabe as nossas fraquezas. E é justamente no momento que você está sendo provado, e muitas vezes, como eles também falaram, você mesmo entra numa prova por falta de conhecimento bíblico. Aí o diabo aproveita aquele momento, te joga numa tentação. Aí sabe o que você fala? Ah, Deus não está comigo não. Não tinha passado por isso. Não. Você não teve força suficiente, não ficou no Espírito, não andou no Espírito. Aí, ó, o mal entra e te joga numa tentação e você cai. Que provação é ruim, mas provação com tentação, porque meu Deus. O que acontece, André? Assim, a provação, ela te leva ao limiar da tentação. Porque, por exemplo, quando Jó ele foi provado por tudo que ele passou, aquilo não foi uma tentação, mas ele começa a se fragilizar diante de uma provação ao ponto de poder ser tentado, a fazer várias coisas que ele manteve-se fiel e conseguiu ser reto diante de Deus e íntegro. Então a provação pode, se você não estiver em comunhão com Deus, te levar a um estágio de tentação devido às suas concupiscências. Quando o senhor falou sobre a provação ser inerente a muito do que nós fazemos, aí é consequência do que você faz. E os nossos atos, os nossos erros, os nossos pecados, os nossos acertos trazem consequências boas, ruins, que podem levar à provação. Pastor Márcio, deixa eu só fazer uma colocação, que o senhor citou Jó, e aí parece que eu fui citado, né? Então, a réplica aqui, exatamente. Seu Jó Serafim. Se você reparar, na provação dele, ele está passando um momento de dificuldade, de luta. Ele entende isso como provação. Agora, começam a vir emissários para tentá-lo. Tentando transformar aquela provação numa tentação. Isso é o tempo todo. Ele não cedeu a isso, mas só para você entender, porque quando você está passando por um momento difícil da sua vida, que é o que nós chamamos de provação, é muito comum nessa hora você ser observado e Satanás diz, já que está ruim, eu vou empurrar mais um. Pastor, já que está piado a Bíblia, já é isso aí. Na aprovação, que se aproxima. Então vai sugestionar coisas, vai vir muitas coisas sugestionáveis, vai vir muita coisa para fazer a gente entender que, será que esse é o caminho? Deixa eu seguir, vamos rápido, daqui a pouco a gente volta. Sabe por quê? Eu quero falar de Jó. Porque Jó, para mim, é um clássico de aprovação ou tentação. É interessante porque acho que semana passada foi falada aqui uma frase de Lutero, e isso até hoje está martelando na minha cabeça. O diabo é o diabo de Deus. E é interessante, porque assim, na situação de Jó, quem sugestionou a quem para que Jó passasse por tudo aquilo? Deus chegou, de alguma maneira, já falou, já viste o meu servo Jó? É interessante, Deus joga a isca. É uma provação, é uma tentação. O diabo, naquele caso, foi o diabo de Deus. Deus quis que o diabo fizesse aquilo. É muito interessante, eu quero debater um pouco sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, o Antenados volta aí já. Eu quero mais alegria, mais boas novas, mais de Deus pra mim. Segundo bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil, você pode participar conosco, estamos falando sobre provação e tentação. Primeiro bloco nós diferenciamos, Deus nos prova para nos fortalecer, o diabo nos tenta para nos enfraquecer e nos derrubar. Ponto final. Mas é interessante, nós tocamos aqui sobre Jó. E Jó, ele vive provação
e tentação ao mesmo tempo, se é que podemos dizer isso. Mas o interessante aqui, nós falamos, Deus não tenta ninguém. Ele não quer que ninguém... Mas é interessante que, no caso de Jó, se a gente vai analisar a Bíblia, quando a gente tenta botar isso como se fosse um filme cronológico, mais ou menos, né? A gente pensa em Deus, a gente pensa aquele homem barbudo, Satanás, né, com um tridente, não sei o quê, e a gente vê um pouco do que é dito e descrito lá. Parece que Deus chega para o diabo e fala: ei, já viu ali meu servo Jó? Meio que ele joga uma isca. Eu não tento, mas eu quero que tu incomode ele. Assim, Deus não tenta, mas ele usa o diabo para tentar. Lutero falou, e claro que Lutero não falou nesse contexto, não tem nada a ver, mas ele falou assim: o diabo é o diabo de Deus. Como tudo que o diabo faz, Deus sabe, e de certa forma Deus controla ou permite. Não necessariamente controla, mas permite que ele faça as coisas. Como é que vocês entendem a situação de Jó? Porque Deus meio que sugestionou a Satanás: ei, vai naquele ali, aquele é meu servo, aquele é fiel. Vai lá, testa. Chamou atenção. Chamou para não para briga, porque Deus não chama ninguém para briga. Coitado, chama Satanás para briga. Mas ele sugestionou a Satanás que fosse tentar Jó. Sei que eu posso falar isso. Deus não tenta, mas ele sugestiona. É perigoso até eu falar isso, mas eu até discordo de você dizer que Deus sugestionou Jó. Porque assim, não sugestionou. O Deus está apresentando uma qualidade de Jó. Deus está mostrando para ele naquilo que Jó é forte. Olha como é forte, olha como ele é servo, olha como é fiel. Deus estava provando Satanás. Estava mostrando qualidades, estava mostrando as qualidades de Jó. O problema é que Satanás não está atrás das suas qualidades. Satanás não está buscando onde você é forte. Ele está buscando exatamente o contrário. Ele está buscando onde você é fraco. O que ele faz então? Ele é forte, mas tira isso dele. Deixa tudo a ele. Ele começa a trabalhar a questão da fraqueza. Ele começa a irromper com aquela história de Deus, mostrando naquilo que ele é forte, mas dizendo, mas ele tem um lado fraco também. E aí pediu a Deus que ele fosse tentado naquilo que ele é fraco. E Deus assim não permitiu. E assim vai ser sempre, quer dizer, a gente pode ser muito bom em algumas coisas e muito ruim em outras. A gente tem muita facilidade com algumas coisas, muita dificuldade com outras. A tentação sempre virá pelo lado das nossas dificuldades, vai sempre virar pelo lado da onde a gente tem a maior luta. Vai vir uma inclinação. Para se me oferecer. Está se coçando ali. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, que temos muitas pessoas nos assistindo. Por isso que eu, Alfredo Barros, estou com 49 anos, tenho 18 anos de evangelho. Eu não tenho doença com aprovação de Deus. Isso eu. Porque se doença fosse uma aprovação de Deus, Jesus não curaria. Deus não vai fazer de você amarelinha. Satanás bota, Jesus tira. Apaga o nome porque não venceu a cura, foi morto. Então não está salvo. Então isso é complicado. Porque Deus permitiu sim a Jó fazer isso e aquilo. Só que Jó, no momento que ele está sofrendo tudo aquilo, ele para e fala: Senhor, nem para o sol eu olhei com admiração, não desejei a mulher do meu próximo, por que eu estou passando por tudo isso? Então, peraí. Falamos aqui que a tentação é do diabo. Também, né? A tentação é do diabo. Mas Deus permitiu que Jó fosse tentado por Satanás, sim. Não foi Deus que colocou a tentação para ele por uma enfermidade braba. Era uma enfermidade. Então, tem que ele falar para Satanás: toca na pele do homem, mas poupa-lhe a vida. Então, está no controle de Deus, sim, e foi uma tentação do diabo, sim. E as provas que Jó passou foram provas de ordem que nós também passamos. Financeira, perdeu os filhos. Agora, então, você falou muito bem, ele foi provado e tentado. Porque, na verdade... Entra aquilo que o senhor falou. Na prova, a fraqueza dele da perda, a fraqueza dele das situações que ele viveu. Poxa, achando até que Deus estava distante dele. Ele fala isso. Poxa, o que eu fiz, Senhor? A mulher dele amaldiçoou ele. Olha, traga logo a maldição de teu Deus e morre. Ele: não, eu vim ao mundo e não sairei. E com tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. Então, em momento algum, ele acredita que aquela tentação, a prova dele era de Deus. Isso é muito importante ser falado, hein? Ele sabia que Deus era com ele, ele era um crente em Deus e ele era fiel em tudo. Agora, quem tentou Jó foi Satanás, sim. Não foi Deus, não. Senão, daqui a pouco... Não, sim. Não. Veja, eu só levantei porque as pessoas têm, às vezes, essa interpretação. Uma coisa interessante sobre Jó é que essa é uma história do mundo espiritual que é relatada. Mas o mundo espiritual continua o tempo inteiro acontecendo. E eu não duvido, porque Deus é imutável,
e Satanás continua mal, que isso acontece o tempo todo. Perfeito. O tempo inteiro nós estamos vivendo esse tipo de situação com Deus. Eu tenho uma crença que Jó um pouco que quebra essa crença acerca disso, mas existem várias passagens na Bíblia que corroboram para isso, que toda vez Deus o juiz, o Senhor, já falei isso aqui uma vez, o Senhor Jesus sendo o advogado de defesa e o acusador Satanás. Então quando o pessoal fala assim, estou passando por represália, por retaliação. Retaliação é como se você estivesse fazendo algo bom para Deus e você estivesse sendo retalhado por isso. E aí eu sempre entendi que você só sofre retaliação por uma ação que você faça de errado que dê legalidade. Porque Satanás, ele pede a Deus permissão para fazer. Não, peraí, meu filho, não vou te dar permissão para fazer isso. Aí ele volta lá, sabe que você acabou de pecar, posso ir lá fazer? Aí Jesus, como é justo, Deus é justo, vai lá e faz, porque realmente ele deu legalidade. Eu entendo assim. Quando Jó passa por isso, a gente só vê o lado bom de Jó. Mas eu consigo enxergar falhas. E eu não estou aqui como acusador de Jó, jamais, porque se tem uma coisa que a religião não entra em mim é para acusar pessoas, julgar pessoas. Mas eu consigo enxergar falhas no caráter de Jó. Jó, ele não era, como todo mundo diz, porque se o fosse, não seria Jó, ele seria um tipo de Cristo, e ele não é o tipo mais perfeito de Cristo que possa existir. Jó, ele tinha falhas sim, em algum momento deu legalidade sim, em algum momento nesse período que ele esteve passando provações, pecou sim, porque se ele não tivesse pecado, eu também teria o direito de passar todos esses anos meus cristãos sem pecar, e Jesus não teria mais nenhum sentido na minha vida, porque senão eu poderia por mim mesmo ser um não pecador. Então Jó, ele errou, não tenho dúvidas, a Bíblia não declara muitas coisas acerca dele, como acerca de Cristo, acerca de todo mundo. Cristo eu sei que não errou, mas todo outro ser humano que passou pela terra teve suas falhas. Uma coisa que eu detecto nele era a intromissão na vida espiritual dele sobre seus filhos. É citado antes mesmo dele ser provado ali, ele santificava, ele fazia holocaustos pelos seus filhos. Então quando Satanás chega, primeira coisa que ele começa a fazer é tocar na casa dele. Na verdade, ele toca em todas as áreas da vida de Jó. Então, aonde Jó foi tentado? Jó foi tentado a rejeitar Deus, e uma coisa está errada também na tradução, é amaldiçoa teu Deus e morre. Tá? Na tradução é abençoa o teu Deus e morre. A mulher de Jó jamais teria continuado sendo mulher dele pela vida reta que ele tem, falando que era para amaldiçoar Deus. O texto está errado, no original é abençoa. Eita Deus, vamos debater. Abençoa o teu Deus e morre. E algumas Bíblias, inclusive a Torá de Moisés, está abençoa. Nós não podemos colocar Jó num pedestal, tá? Eu sou provado porque eu sou ser humano. O último debate que eu participei aqui foi sobre isso. Por que passamos o mal? Porque nós somos seres humanos, é inerente à provação. Essa história mostra o que rola no mundo espiritual para você chegar ao que você chega numa provação. Mas eu, Márcio, já perdi tudo na vida, fiquei sem nada, me arrebentei e eu não sei como é que foi a conversa de Deus e Satanás, mas teve. Tá entendendo? Então isso não é uma coisa especial de Jó, é uma coisa do ser humano. E todos nós... Aí quando olha para o Márcio, pensa, Márcio passou por isso porque é um ser humano passando pela terra. Jó também. Ele não passou só ele porque o diabo foi incitado por Deus ou porque o diabo falou com Deus. Ele passou e nós também o passamos. Pastor Márcio. Deixa eu só levantar uma pergunta que o pastor Walter até pode corroborar e responder junto com isso, que eu acho que também me veio à mente enquanto o pastor Márcio está falando, e acho que com certeza também ele não quis dizer isso, mas me pulou isso, talvez o telespectador possa ter entendido também o seguinte conceito. Por exemplo, quando nós somos tentados por Satanás, que algumas pessoas chamam também de tentação de retaliação, sei lá como você queira chamar, é porque nós vemos legalidade de alguma forma, ou através de um pecado ou de alguma falha. Só para a gente posar, porque, por exemplo, Jesus foi tentado, meu Deus do céu, por Satanás, e ele nunca deu legalidade. Nunca pecou. Às vezes, Mas a tentação é uma coisa, a provação é outra. O que é dar legalidade? É mostrar uma fraqueza? Abrir uma brecha? Jesus nunca fez isso para ser tentado por ninguém. Mas a tentação está aqui, André. Se você me oferecer um copo de cerveja, eu não vou ser tentado pelo copo de cerveja. Mas se você colocar um outro tipo de pecado que eu tenho interesse, a minha tentação vai ser... É que a gente mostra que fraqueza era de Jesus, né?
a nossa fraqueza, porque às vezes, então Jesus abriu legalidade, porque Satanás levou ele ao deserto, ficou tentando ele com poder, né? Eu te dou tudo. Mas ali, Claro, a legalidade, ele não foi tentado ali, ele foi provado, foi erro semântico, lembra do original? André, deixa eu tentar, eu acho que aí gerou confusão. Sabe por quê? Jesus, quando Jesus foi tentado, ele foi tentado na fraqueza que ele estava vivendo naquele momento. Ele estava com fome. Carne, então é aquilo. Não, mas não momento. foi só... Agora, é só por uma observação teve poder, de Satanás. teve outras situações. Né? Agora, a gente não pode, em momento nenhum, achar que a gente... Quem passa por provação ou tentação é porque está dando legalidade ou Porque está abertura. dando legalidade. Cuidado com isso, porque eu passo muita provação. Se você olhar, a gente vive uma ambiência de provação. O mundo é um mundo de provação. Eu acho que a gente já começa na luta para nascer, né? Que aquele bilhões de espermatozoides nasceu vocês naquela guerra. Pronto. E você surge nesse mundo que é uma ambiência de provação. Isso é natural. Isso aqui não está no transcendente, isso não está no divino, isso está no natural. No terreno do natural, as provações existem a todo canto. Perfeito. Nós acabamos de ver o presidenciável pega um avião para ir de um lugar para o outro e a vida dele deixou de existir em alguns minutos. Provação, coisa que a família agora está passando um período de provação. Como é que... Mas isso faz parte dessa ambiência que vivemos. Então, nós estamos o tempo todo, não sei se solícito, mas pelo menos vivendo um ambiente de provação. Então, provação é uma coisa que a gente está... Eu posso não ter agora e ter daqui a pouco. Eu posso estar agora vivendo, sair daqui uma vida maravilhosa e passar por uma provação hoje à tarde, por exemplo. Então, provação faz parte dessa ambiência, né? Que pode ser por decisões nossas, pode ser por coisas naturais da própria natureza, pode ser por uma questão divina. Então, ela está aí, ela é uma coisa natural. A tentação, não. A tentação não é natural, a tentação é uma coisa provocada, ela é proposital. A tentação é uma das poucas armas, se é que eu posso dizer isso, que Satanás tem. O que eu posso usar contra ele? Uma das armas que eu posso usar contra eles ou contra elas é a tentação. Então é isso que eu vou fazer. Tentar eu posso, então eu vou tentar. Então é isso que ele faz. Então ele usa o tempo todo o instrumento da tentação para nos tentar. E aí, para quem está querendo tentar alguém, é natural olhar o ambiente, observar esse ambiente de provação e ver em que estado ele se encontra agora. E se o cara está perto de cair, vamos nocautear ele. Se o cara está perto de um abismo, vamos empurrar ele. Se o cara está com problema financeiro, vamos acabar de lançar. E aí nesse problema, André. Por exemplo, tem gente que fala assim para mim, estou passando uma aprovação financeira. Aí começa a receber de banco propostas para entrar em financiamentos. Aí acha, puxa, que coisa boa. Isso pode ser uma tentação que vai resolver um problema e gerar outro maior. Posso levantar uma questão? Vamos fazer o seguinte, vamos levantar no próprio bloco. Vamos levantar no próximo bloco, já estourou esse bloco aqui, a gente está para o rápido break. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, ainda diferenciando tentação e provação. E depois eu vou levantar também Judas aqui. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Vou levantar o cara, Estamos de volta no Antenados na Geral, terceiro bloco, estamos falando sobre tentação e provação. O pastor Márcio levantou e o pastor vai querer cortar. Não, quero cortar não. Eu quero citar um versículo bíblico, eu estou sem Bíblia. Pastor Freire. Qual o versículo? Se eu não me engano é Provérbios 27, 21, que diz assim, ó, já falaram aqui, a prata... Não, o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o homem é tentado pelos louvores. Isso na versão corrigida. Aí eu falei, louvor? Louvor é louvor a Deus, que negócio é isso? Aí eu fui para outras versões, aí na outra versão diz assim, o homem é tentado
é como se fosse assim, vamos traduzir, pelos elogios. Olha só. Isso aí acontece com pastores, acontece... É pelos louvores, mas não é Deus, louvor a si próprio. Isso. Então, quando você é muito exaltado, por exemplo, pastor, hoje arrebentou em que palavra? Aqui dentro, eu sou bom. Ah, é? Ah, é? Você é bom? Não. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo? Eu me louvarei, Senhor, né? De todo o meu coração. Nós estamos falando de coisas aqui altamente espirituais. Ele falou uma coisa ali tremenda. Então, o meu estado íntimo de espírito, eu posso provocar uma aprovação de Deus. Perfeito. Você está entendendo? Então, o cara, pastor, hoje arrebentou, hein? Aí passou no banheiro, tá o cara no banheiro, não está nem chamando pastor. Aí, pastor, que palavra. Aí o cara fala, eu sou bom. Ai, Deus, é? Eu tive um problema milhares de anos atrás, não quero ser que nem você. Vamos ver se tá... Deus precisa de mim mesmo. Isso. Rapaz, eu acho que aí começa o grande problema de qualquer servo de Deus. Você está entendendo? Aí vai gerar uma aprovação de Deus e com certeza, meu irmão, ele fala uma coisa muito tremenda. Quando você está naquela deficiência mesmo, é que você, meu irmão, nunca o diabo vai oferecer para mim, sabe o quê? Giló. Eu hoje até como, mas eu não gosto de giló. Mas o que eu gosto? Uma picanha. Você está entendendo onde eu quero chegar, né? Ele te tenta onde tu é fraco. Isso, meu irmão. Não existe dessa de... A ação da prova começou em Deus. Mas eu falei isso, mas na verdade, o que eu estava tentando falar no bloco anterior é que, para a gente ter esse cuidado, que ele tenta a gente na nossa fraqueza, mas não necessariamente porque a gente dá brecha. É porque a gente é fraco mesmo nessa área. Exatamente. Tem gente que fala assim, não, aí fica essa teologia da brecha, porque você deu brecha. Não, mas gente, é que o senhor falou, olha só, André, mas quando ele... Nessa área eu sou fraco. Mas quando o senhor... Estou lutando contra isso. Quando o senhor questiona o fato da legalidade, eu não fechei a conta, eu falei assim, eu acreditei sempre nisso, mas Jó quebra esse paradigma, apesar de eu acreditar que Jó não tenha sido o homem perfeito relatado ali. Ponto. Perfeito. Até porque ele também escreveu o livro. Então, vamos pensar assim. Bom, quando o senhor fala que nós vivemos consequências, provações como consequências do que nós fazemos, até mesmo da vida, muitas vezes que a gente pode não interpretar que é uma consequência do que fazemos, também é consequência de onde nós estamos, com quem nos relacionamos, porque tudo é consequência de o nosso ser, como nós conduzimos o nosso ser. Então, o fato de nós termos feito algo e ter gerado uma consequência foi a brecha, foi a legalidade. Ponto. Não é legalidade do pecado, é legalidade do ato. Agora, Pastor a conta, Márcio, como eu falei, ela não fecha. Pastor Márcio, porque, olha só, quando o salmista Pastor diz Márcio, aqui, olha só, pois tu, ó Deus, nos provaste-nos como se prova a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Está falando com Deus. Aí ele diz, fizeste que os homens cavalgassem sobre nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Então, Deus, ele prova sim. É algo inerente dele, sim. E até as circunstâncias da vida estão sob o controle de Deus. Deus, ele pega e faz assim, vai para ele. O que parece circunstância é controle de Deus. Deus, ele tem o desejo de nos ver ser provado para que sejamos aprovados. E ponto. Eu tenho isso comigo. Ponto. Pastor Márcio, eu só quero deixar claro aqui o seguinte, Deus não precisa da nossa defesa. Quem precisa da nossa defesa são os seres humanos. Deus, ele é soberano. O que eu estou tentando dizer é a gente ter o cuidado de não colocar esse tipo de culpa, porque hoje a gente vive um evangelho de culpa que o que mais fazemos é colocar culpa sobre o ser humano. E aí fica essa teologia da brecha, o tempo todo dizendo que você está sofrendo porque deu brecha, porque deu legalidade. Porque deu legalidade, está passando disso porque você não tem fé, está passando disso porque você não sei o quê, porque você não toma jeito, porque você não toma jeito. E aí você anula toda a humanidade da pessoa. Ele é tão ser humano quanto eu. Você acabou de dizer que Jó cometia pecados e erros, eu não tenho dúvida. Aliás, eu não tenho dúvida que todos da Bíblia cometeram. Tirando Jesus. É certo. Exatamente. Então, assim, mas a gente precisa entender um pouco da nossa natureza humana, André, e deixar claro para não ficar essa culpa sobre os ombros das pessoas. Eu tenho sim que melhorar naquilo que eu sou fraco, eu tenho que entender aquilo que eu sou fraco e daquilo ali eu fugir, daquilo ali eu me desviar, daquilo ali eu procurar estar longe, para eu não estar caindo em tentação. O não cair. Na própria oração de Jesus é o não cair em tentação. Estou com medo dele.
Tô evadindo a face. Produção, tem que botar uma luz nesse negócio aqui, hein? Bota Mas entendeu? Dana White Não aqui. cair em tentação. Dá uma Na arredondada própria aqui, oração de arredondada Jesus aqui. Cristo é o não cair em tentação. Não, Não deixa eu falar não uma coisa. ser tentado. Pra mim tá muito redondo. Eu acho que tá muito redondo até pelo telespectador. Uma coisa que eu acho interessante. Não, mas uma coisa que é interessante. E aí, talvez, se a gente pudesse falar um pouco sobre como é a situação, o que acontece durante uma aprovação ou uma tentação. Uma coisa que eu acho legal, e uma vez eu vi um pastor usar essa analogia, achei fantástico. Por exemplo, você está sendo tentado, o diabo quer te destruir, a tentação é para te destruir, para te enfraquecer. Deus age, Deus interfere, Deus fala contigo, Ele te dá uma palavra, é interessante. Só que ele falou também, da mesma forma, quando vem de Deus e é uma aprovação, ele falou assim, ó, deixa eu trazer para a nossa linguagem que a gente entende hoje. Olha um professor, ele te ensina um ano inteiro. No final do semestre, o semestre inteiro, no final do semestre, existe o que a gente chama de prova. Na prova, ele bota um teste na sua frente e ele fica um período de 2 horas, é você e a prova. Se tu for pedir ajuda dele para a resposta, ele não te ajuda. Ele fica calado. Pode ver que um ambiente de prova é um ambiente calado. O professor se cala, senta, ignora aquilo. Agora, meu Perfeita irmão, analogia. você ficou 6 meses agora contigo. Na prova, a gente muitas vezes não ouve a Deus. E a gente clama, Deus me ajuda. Ele ia dar uma colada. Pega Abacuque. A gente está assistindo aqui. Fala- Deus, Ele dá Deus, uma Deus. colada. Silêncio. Deus, silêncio. Por quê? Prova, meu irmão, Deus te ensinou. Na hora da prova, é você e a prova. E é muito interessante isso. Na tentação, Deus ajuda, Deus fala contigo, Deus se comunica. E eu já vi coisas, situações assim na minha vida. Na hora da prova, não. Deus se cala. Você arredondou Olha só, com antes- uma palavra. antes Você da- não quer falar. Você não quer falar. Eu ia citar, quer ver? Queridos, olha só. Tadinho. Uma escola é isso. Davi foi ordenado rei quando? Com quantos anos? Na minha eu tenho uma idade, que eu penso, quantos anos? 16 anos. Já foi ordenado Já foi rei. novo, aham. Deus já decretou pelo profeta rei Israel. Quantas lutas ele passou para chegar no trono? Como ele foi encarar Davi? A prova dele foi com Golias. A prova dele foi com Golias ou foi com o leão com o urso? Então, queridos, você falou isso. Deus vem te preparando. A aula, Deus está dando, é palavra todo dia. Quando vem a prova, ele Tá se te cala, fortalecendo. irmão. Mas- A prova vem, meu irmão. O dia mal virá. Como diz lá em Efésios. Estás, pois, firme, cingido, para que no dia mal sejais inabalável. Então, meu irmão, Deus vai te ensinando, te dando palavra. Quando chegar na prova, Deus, Ele já te ensinou. Usa a palavra, usa o nome de Jesus, usa a palavra de Deus, que assim que o diabo sai fora. Mas vai lutar. Quantas lutas Davi passou para chegar no rei, como rei? Quase foi morto. Mas Deus mostrou que era com ele. Qual era a sagacidade de Davi? Que ele conhecia todo lugar que ele pisava. E às vezes nós, como servos de Deus, não conhecemos o lugar que entramos. Por que não conhecemos? Porque você não estuda, porque você não busca. Você está entendendo? Davi sabia onde estava quando Saul foi lá, né, dar uma aliviada no ventre. Tava pronto pra Ele já prova, estava lá, estudou, já estava lá. estudou Isso aí, certinho. é isso aí, meu irmão. Agora, a grande diferença é como vamos lidar com a prova. Exatamente. É como nós vamos enfrentar a prova, e não é a prova que a gente passa. Porque quando a gente vê Tiago falando, ele está falando assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele está dizendo para tribos que estão sofrendo, dispersos, estão passando por um monte de provações, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passardes por várias provações. Então, como você vai passar as provações? Ele não diz, vocês não vão passar por elas. Ele diz, tenham alegria, sejam fortes, sejam firmes. E é um pouquinho mais à frente, no versículo 10, ele começa a dizer assim, bem-aventurado, 12, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E a cobiça, quando esta o atrai, o seduz. E depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Se a gente lesse isso no começo, não chama debate. Não, na verdade foi tudo que a gente falou. Então, a cobiça, ela é a fonte da nossa tentação. Eu sei o que eu gosto e o que eu gosto para me inclinar ao mal. Então eu tenho que trabalhar isso. Quando Jesus fala que se for preciso arrancar o braço, arrancar o olho, é arrancar a origem do que está te levando a ter a cobiça. A cobiça vai sempre existir. Agora, como nós vamos lidar com essa cobiça? Porque se você der luz a ela, dá
a origem ao pecado, e o pecado leva à morte, que foi o que diz aqui. Só que se nós formos provados e aprovados, como o André diz, fazer a provinha lá, e você recebe a coroa da vida, essa é, infelizmente, Pastor, a única uma outra forma. coisa também que o senhor falou aí, a Bíblia diz também que a aprovação, ela tá na Bíblia, é para produzir paciência. Romanos fala sobre isso. Tem várias escalas. Romanos fala isso. Ela tem uma propriedade. Quer dizer, na verdade, tudo que você leu foi o que a gente falou aqui o debate inteiro. Eu acho que isso ficou claro. O que eu acho agora é que a gente podia, de alguma forma, falar de... que é o que você acabou de... Como sair... você acabou de falar, mas não foi adiante. Eu acho que isso a gente precisa falar. Porque isso significa o seguinte, então... Tanto eu e você, nós somos presas fáceis. Nós estamos o tempo todo vivendo com a possibilidade da tentação. Então, assim, eu saio de casa, sou tentado, eu vou ao shopping, sou tentado, quer dizer, qualquer lugar sou tentado e todos nós somos. E a gente precisa ter maturidade para lidar com isso. E aí, quando você diz que essa maturidade, ela só pode vir em virtude da nosso desejo, então, por exemplo, se eu tenho desejo para determinadas coisas que eu sei que vão gerar pecados na minha vida, ou que vão gerar quedas, ou vão dar oportunidades de tentação, significa que eu tenho que fazer o inverso disso. Eu tenho que usar coisas que são contrárias a isso. Eu não posso me permitir ser tentado. Então, nesse sentido, esta é a nossa luta. O nosso desafio é sempre... É a história a mesma Bíblia que diz que resistiu o diabo e ele fugirá de vós, é a mesma Bíblia que pede para a gente fugir da aparência do mal. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. O nosso desafio não é ser crente. O nosso desafio não é saber se Deus é bom. O nosso desafio não é saber se Deus tem poder. Aceitar Jesus. O nosso desafio não é aceitar Jesus. O nosso desafio é tentar lutar com aquilo que é a nossa concupiscência. É aquilo que eu sou, que eu tenho minha tendência, o meu desejo. Tenho recaída. Tenho recaída. Ali nessa área é a área que eu preciso trabalhar. E se eu dedicar a minha vida a trabalhar a esta área, todas as outras áreas serão fortalecidas. Não tá acabando não, Leandro. Esse break, vamos rápido. Esse bloco. André, a gente não falou nem do Abacuque nem do Judas. Deixamos de fora os dois. Deixa Judas morto. Eu vou deixar o Judas onde é que ele está, porque a gente tem esse final, vai ter que falar. Como é que a gente trabalha? Estou sendo tentado. Como é que eu trabalho para não cair? Assim, tem uma coisa que eu acho muito interessante, acho que isso é pautado em princípios bíblicos. O próprio Alcoólicos Anônimos, evite o primeiro gole. Isso resume onde é a sua propensão de pecado, a sua recaída, onde você é fraco. Questão sexual e mulher, é na questão de dinheiro e de desvio, é na questão de que você tem que evitar o primeiro gole, a primeira olhada, a primeira ouvida. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Não sai daí, Antenados volta já já. Eu quero mais alegria, mais boas novas, mais de Deus pra mim. All the hope in every heart will speak what love has done. Último bloco do Antenados no geral. Provação e tentação. E a gente listou aqui, o pastor Alfredo aqui estava... Ele vai querer contar nada? Não, acho que não, né? Não. Mas o interessante é que, André, já entendendo a profissão, estou sendo tentado. Como é que eu evito? Como é que eu pulo fora? Nós falamos um pouco... Começamos a falar isso aqui no terceiro... Gente, por favor, deixa ele é maior que a gente. Alfredo, desce, vai com Presta atenção, tudo. querido. Vou para outro lance, Presta atenção. O pastor esboçou de uma maneira tremenda. Estava pregando aqui para nós, aí também pregou. Não tem jeito você ser livre de tentação. Ponto final. Não tem jeito. Agora, você pode vencer da maneira que Jesus te ensinou. Oração no Pai Nosso. Faz oração bonitinha ali. Mas quando chegar nessa parte, Senhor, não me deixe cair em tentação, porque você é pecador. Olha, uma vez eu escutei um pastor americano falar uma coisa muito interessante. O cachorro late, o gato mia e o homem peca. Eu ri muito, que é verdade. Você nasceu para pecar, rapaz. Mas você também nasceu para ser salvo. Você nasceu para receber Jesus como teu Salvador. Crer na palavra de Deus. Lutar contra o mal que nos assedia. A Bíblia diz em Hebreus que tem uma nuvem que nos rodeia e nos leva ao pecado todo dia. Então, só tem uma maneira de vencer. Com Jesus Cristo, crendo na palavra e usando a palavra contra o mal. E deixa eu levantar aqui, acho que eu vou querer ver de vocês, porque ele fala assim, ó, oração no Pai Nosso. E eu acho fantástico. Existem situações que, se o cara começa a orar, é um balde de água fria. A Bíblia
também, ela cita várias maneiras do cara cair fora. José correu. André, Viu a mulher? Meu irmão, corre. André, corre, vai posso- embora. A mulher ligou, posso ser bem desliga o prático? celular. Posso ser bem prático? Eu tô sendo... Você... Que às vezes Olha nem só, oração dá certo, não. Preste atenção aqui. Gente, deixa eu falar pastor, uma só coisa. favor, irmão. Pastor O senhor é Márcio. casado, né? Sou. Eu tô solteiro, então deixa eu ser prático aqui com as histórias de um homem solteiro, tá? Porque Corre, ué. Irmão, pelo amor de Deus, se você der um pouquinho de atenção, acabou. Você vai ser envolvido pelo erro, pelo pecado. Há 2 anos, o André sabe a minha história, eu passei por uma loucura na minha vida, perdi tudo, fiquei no limbo. Deus me levantou, mas nesse período foi só tentação, sozinho. O cara fica carente, eu vou usar as palavras normais mesmo. Perfeito. Carente, ele fica com... rola sangue e testosterona aqui, André. Então, dá vontade de fazer sexo sim. Hormônio não se converte nem em casa. Nunca. Que nunca. casa se Eu converte tenho a um gente. amigo, que eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele passando pela mesma situação que eu, pastor também, cantor, e ele falou: Márcio, eu estou tomando um remédio para baixar os meus níveis de testosterona, indicado pelo médico, para poder não dar vontade. E eu falei: cara, mas isso não vai... Não, esse remédio vai baixar. E eu falei para ele: bom, me dá o nome. É o Viagra contrário. Me dá É o um Viagra nome. contrário. Preste atenção. Isso, gente, eu tô falando aqui porque Não, mas é isso aí, o gente. homem de Deus tem que Vai, ser prático. recurso. As pessoas quando me procuram, pastor, as pessoas quando me procuram para aconselhamento, eu sou muito prático, objetivo. O que eu faço? Bloqueio no WhatsApp. Bloqueio no telefone. O Android tem a opção de bloquear o número para você nem receber a ligação. Eu bloqueio no Facebook. Trava, canal Eu de TV tiro a o cabo, Facebook faz- às vezes, porque faz às tudo, vezes irmão. funciona assim. Eu tô ali no Facebook, daqui a pouco entra, adiciona e você aceita, porque você está no debate, pessoa pública. 2 dias depois, adoro o que você escreve. No 3º dia, pastor, o senhor é lindo. No 4º, quero sair contigo. Ó o elogio, ó o elogio. Aí você tá... Ó o elogio Não, de provérbio. irmão, É? isso é coisa demoníaca, mas é assim mas mesmo. assim começa. É a concupiscência. E aí você mora sozinho, carente, extremamente vulnerável. E estar só é vulnerabilidade. Perfeito. Total. O que você tem que fazer? Se for preciso, exclui tua conta do Facebook. Eu excluí. Ora, mesmo faz o que é necessário. Agora, corre. prático com Deus. Prático com Deus. Fazer a oração do Pai Nosso, amém. Glória a Deus. Mas, meu irmão, não existe melhor coisa do que adorar a Deus. Você entra numa dimensão com Deus, você começa... Bota o cantor que te faz ir lá no céu, bota e fica com ele adorando o dia todo, sabe? Fica adorando. Fica tu nessa não vai- dimensão. Fica senão, nessa dimensão. E quando você sai dela, é aí que o diabo entra com aquela sugestão. Mais força. Mas aí você está mais forte. Porque o problema é a comunhão, André. Você tem mais comunhão o dia inteiro com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Ou você faz algum esforço para ter comunhão com Deus, para você viver a dimensão dele no espírito, porque a carne é fraca, o espírito está preparado. Mas se você não mantiver o espírito preparado, você cai. Tá mesmo. E cair, irmão, é a pior coisa que tem, porque paralisa. Foi falado aqui sobre a consciência, né? A consciência pesa, você paralisa, você não consegue caminhar e Deus te perdoa, você não se perdoa, então é melhor não fazer. Corta Facebook, corta WhatsApp, corta o que for preciso, mas não deixa essas pessoas se aproximarem de você, porque elas são enviadas mesmo para te derrubar. Pastor outra Márcio, coisa, isso que você rapidinho, falou, uma coisa só um muito minuto. importante. Isso que você falou é importante, bastante importante. Mas a pessoa, a primeira coisa que ela precisa fazer é fazer um exercício próprio, saber o que, porque tem gente que não se convence de que é fraco em algumas áreas. Eu convenço, eu tenho uma Você tem que se tranquilidade. convencer disso. Tem gente que tem que saber. Eu sou fraco, fraco Existe nessa super área. crente, né? Eu sou Existe. fraco naquela quando eu área. sou fraco, que eu sou identificar. forte. Tem que identificar. saber. Paulo, Uma vez quando ele identifica a identificado- fraqueza dele, ele reconhece: sou forte porque eu sei onde eu sou fraco. Exatamente. Então, quando o cara... Primeiro, isso passa por uma questão de humildade, isso passa por uma questão de consciência própria. Depois que o cara se conscientiza de que aquilo que ele é fraco, ele começa a se proteger naquela área. E aí entra no que você falou. Então, o primeiro passo, já que a gente está dando aqui uma orientação, o primeiro passo é as pessoas entenderem isso. Eu preciso entender aonde é que eu sou fraco. E nessa área eu preciso policiar. A partir daí vem a questão do policiamento. A segunda coisa, já no policiamento, é todo e qualquer coisa que você queira fazer a respeito desse assunto, passa pela
providência e decisão. Você tem que tomar uma decisão. Eu não quero mais isso para minha vida. Mas não é Isso só- tem que ser uma decisão. Eu sou Não só de palavra, de ação. Primeiro, Claro. eu me conscientizo que sou fraco nessa área. Segundo, agora eu tomo uma decisão. Eu não quero mais isso para minha vida. Isso é uma decisão. A terceira coisa que tem que fazer é a providência. Já que eu não quero mais isso para minha vida, quais providências eu tenho que tomar para que isso não seja mais parte da minha vida? Tem que ser pragmático. E aí, não tem jeito. Não tem jeito. Não Tem tem que ser jeito. objetivo. Não adianta a gente achar que a gente vai ser forte, vou lutar contra isso, eu sou forte mesmo. E não tem essa eu de vou nada vencer. disso, nada a Não, ver. E acho que é um caminho isso que o pastor Walter falou. Aqui, começa, meu irmão, não tem A não tem batalha pra da gente. mente é a maior provação. Cabeça, A pensamentos. batalha é aqui. Pensamentos se tornam palavras, palavras se tornam ações e ações se tornam hábitos. É isso aí, é disciplina. Pensa, fala, age, daqui a pouco vai ser natural. E aí, É quando isso, sai é daqui, isso. o mundo espiritual todo toma conhecimento. Tem isso. Tanto pro bem como o mal para agir. É isso. Abre a boca Aí, para Deus, tudo pede. que eles falaram, eu tenho uma coisa que às vezes eu prego. Eu falo, meu irmão, quer ser santo? Santidade chama-se posicionamento. E pronto. Se posiciona como homem de Deus e não dá Pastor- lugar. Então, Senão pastor tem jeito. Alfredo, então concluindo Tem aqui, jeito. assim, o que eu estou te falando, eu não tenho dúvida de que na hora que você toma esta posição, que aí vai passar por tudo que o pastor Márcio falou, Deus está aqui para mandar o exército inteiro, se necessário for, para te ajudar nessa tarefa Isso aí. do vencer. E orar Então, por isso. Deus Orar. vai o tempo todo te ajudar, porque Ele está vendo o seu empenho. Você identificou o problema, você tomou uma decisão em relação ao problema, você está tomando providências com relação. Aí você, nessa hora, você não vai Outra sozinho. coisa muito importante que eu andei fazendo, jejum. As pessoas falam que jejum tem algumas funções que não tem. A função básica do jejum é te fortalecer em dizer não. É te fortalecer em saber negar. Porque aquela coisa de que essa caixa de demônios só sairá com jejum e oração, no original também não tem a palavra jejum, e as Bíblias recentes já não tem mais o jejum, bota entre aspas, entre parênteses, entre colchetes. O jejum é para fortalecer o teu espírito a saber dizer não. Então, jejua, ora, não tem jeito, irmão, é básico, e é básico mesmo. A gente não está aqui para vir com uma nova teologia, né, André? Explicar coisas que... É orar, botar o joelho e falar, tá doendo, me dá força, e ele vai te dar. Ele vai te dar poluição noturna, ele vai fazer tudo para você não sofrer. Meu irmão. A gente tem um minuto só para terminar os conteúdos na geral e deixar uma palavra que eu acho interessante também. E eu acho que a nossa oração aqui, Deus te dê sabedoria para lidar com essas situações. Eu acho que a sabedoria passa para o entendimento, de você entender Meu povo é onde levado a sua cativo, fraqueza, é isso. pode conhecer. A Bíblia, e eu acho interessante que a Bíblia, ela não cria mágicas e maneiras místicas de você ter sabedoria. Tem 3 pontos que eu acho que eu vou falar para você e é muito claro e fácil até. Sabedoria, segundo a Bíblia, vem de 3 maneiras, pode até vir de mais, mas tem 3 maneiras que ela cita muito claramente. Primeiro, temor a Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ponto. Eu não estou falando de sabedoria de entender. Meu irmão, quando tem sabedoria de Deus, tu vai saber agir em situações assim. 2, peça a Deus. Tiago, aqui tem Tiago, botei aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, Tiago, peça a sim. Deus, que Ele dá todo livremente. Abre a boca. Deus, faz oração. Deus me dá sabedoria nesse momento, não sei o que fazer. E terceiro, fique perto de pessoas sábias. Essa para mim é um dos mais importantes e práticos de hoje. Tá aqui, ó, Provérbios 13:20. Quem anda com o sábio se tornará sábio, mas o companheiro do insensato e tolo se tornará mau. Meu irmão, se as tuas companhias, as pessoas que você se relaciona, não são sábias, vai cair. Pode orar, Meu irmão, e se pode elas- isso aqui, mas se você não está rodeado de pessoas sábias, tu vai Se cair. elas vivem caindo, fazendo tudo errado, É um não tripé. bom. É. Temor a Deus, peça a Deus e se arrodie de pessoas sábias. Senão, meu irmão, os dias maus virão e aí vai ser E difícil. o nome do remédio é Daforim. Tá dando, pastores, obrigado pela presença de vocês hoje no Tenados. Deixa eu só, eu esqueci. Bota aqui, foca só para mim rapidinho. O pastor Walter trouxe o livro dele, Livres, Maturidade para Lidar com a Vida. Pastor, 20 segundinhos. Fala pro pessoal um pouquinho sozinho. Não, na verdade, esse livro fala de sentimentos. O pensamento, a gente recebe uma enxurrada de sentimentos que a gente não sabe lidar com eles. E aí isso é uma tentativa de mostrar para vocês que os sentimentos são naturais, vão sempre existir e que você tem que aprender a lidar com eles. E aí o livro é essa tentativa de tentar te ensinar a lidar com esses sentimentos com maturidade. Seja ele sentimento de dor, tristeza, de ansiedade, tantos outros. Então eu falo de sentimentos que amadurecem, Não, rapaz, esse aqui é meu. sentimentos que entristecem. Esse aqui é meu. Não, eu dou o seu Obrigado pela sua audiência no Antenados de hoje. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.